Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Líderes de Sucesso. Você nos assiste aqui pela TV Urbana, nos canais 55.1, UHF e no 11 da NET. Nos acompanhe também nas redes sociais, @Fórmula_Digital, a Fórmula Digital que é a empresa aqui promotora deste programa, @Os Líderes de Sucesso também. A gente compartilha bastante conteúdo legal por lá. Você pode também nos assistir pelo site da TV Urbana, que eu vou deixar passando aqui embaixo para vocês acompanharem. E é isso, pessoal. O nosso programa tem o objetivo de trazer convidados muito especiais, pessoas que realmente fazem a diferença aqui para a nossa cidade, para o nosso estado. E é com muito prazer que eu recebo no programa de hoje o senhor Clóvis André. Ele que é o secretário adjunto da Cultura de Porto Alegre. E a cultura foi um setor muito impactado, né, na pandemia. A gente tem falado muito sobre isso aqui no programa. Seja bem-vindo, Clóvis. Dizer primeiro que é uma satisfação retornar a essa casa. Quando eu estive na titularidade da Secretaria da Igualdade Racial no governo Fogaça Fortunati, eu era frequentador assíduo. Qualquer matéria que a gente fosse jogar na vida, qualquer política desenvolvida, nós éramos convidados para participar de um programa. Ah, que legal. É bom a gente ter as informações, poder difundir aí, né, para a sociedade, assuntos tão importantes. E eu queria já de imediato começar perguntando da pandemia, né, que foi, a gente recebe muitos empresários aqui no programa, pessoas que trabalham com eventos, que trabalham com arte em geral, né? E qual foi o impacto da pandemia para a cultura de Porto Alegre? Até parece clichê falar, mas o primeiro setor a ser impactado, de fato, nas primeiras horas, já foi a arte e a cultura. E vai ser o último a retomar na sua plenitude. Óbvio que Porto Alegre hoje é referência em termos de vacinação. Nós estamos aí com quase 90% da população economicamente ativa já com dose completa. Nós participamos do governo da liberdade econômica, então nós defendemos a abertura, nós nunca fomos contra o fechamento de nada, mas também a gente tem que respeitar as diretrizes do governo estadual, né? Assim como o uso de máquina, porque as pessoas, para retomar suas vidas, elas precisam trabalhar para poder colocar o pão na mesa. A gente sabe que triplicou nos últimos 6 meses também o número de pessoas em segurança alimentar. O grande artista que tinha muito, acabou gastando todo o seu patrimônio. Então, hoje não existe pequeno, médio artista, existe o artista que clama por uma reabertura para que tenha oportunidade, e isso se dá através de políticas públicas, para poder voltar ao normal. E também dizer que nunca se consumiu tanta arte e cultura como foi o tempo da pandemia, né? Quem é que não gosta de uma música, de ler um bom livro? Então, nós entendemos que a sociedade tem que acordar para valorizar. E por isso que nós estamos no governo, pensando gestão da política da arte e da cultura. Tem estruturas no Brasil que por muito tempo foram um escritório de eventos. E a gente vive esse desígnio de uma orfandade, né? Por falta de financiamento, por falta de visão estratégica. E neste governo do prefeito Melo, do vice Ricardo Gomes, a cultura é prioridade. E por ser prioridade, por isso que nós estamos lá, eu e o secretário Gunter, é uma parceria. O secretário Gunter, que é historiador, que trabalha memória e patrimônio, eu trabalho já as outras culturas, fazer essa dobradinha. A construção também foi de uma forma muito democrática, não foi a ponta lá é aquele, não. Foram ouvidos vários, entrevistados vários, e esse é o espírito do governo, né? E eu digo assim, eu tenho muito orgulho de participar de um processo de democracia, como tem sido feito, com muita escuta. A gente escuta a todos que nos procuram, a todos que nos encontram nas ruas, para poder tomar decisão. É preciso tomar decisão. Não dá para ficar refém dos extremos, que é um problema conjuntural da política que nós temos, né? Ou a pessoa tem que ser extrema-direita ou extrema-esquerda. Nós estamos muito tranquilos em questão do nosso lugar de fala de espectro ideológico, um centrista liberal, porque todo mundo precisa, para trabalhar o social, depende da economia. E o governo, nesse setor de eventos, também já constituiu lei, reduzindo o ISS nas taxas de fiscalização, de funcionamento, de 5% para 2%. E isso vale de agora até 2036.
Então isso é pensar uma política de Estado consequente, continuada. Não dá mais para pensar coisas paliativas. Eu vou pensar o próximo ano. Não. Nós estamos aí com uma meta de pensar no mínimo uma década, quiçá 2. Fazer uma modelagem. Porque se ganha tempo, se aproveita melhor os recursos. Muitas vezes não é nem falta de recurso, é como você usa o recurso. E os parceiros privados têm sido, assim, fundamentais. Quantas coisas se fez em 10 meses, em plena pandemia? Ao invés de chorar, a gente resolveu vender lenço, ser criativo. E é isso que precisa, esse espírito, sabe? Essa vontade de viver, esse acalento, esse sonho. Eu costumo dizer, quando a gente assumiu a prefeitura, olha, o nosso horizonte deve ser tão bonito quanto o pôr do sol do Guaíba, ao fundo da usina do gasômetro. Se a gente não acordar todos os dias e não sonhar e não acreditar que a gente é capaz, não se preparar, porque nós temos hoje também alguns princípios fundamentais para o futuro da humanidade. A pauta da sustentabilidade, o secretário Germano agora esteve na COP lá, Porto Alegre assinou o compromisso da redução da emissão de gás carbônico até 2050, e a gente está falando de cultura e de arte, porque dá para aproveitar melhor, ter uma consciência ambiental, aproveitar as garrafas PET para fazer uma mesa, uma cadeira, trabalhar os pallets, investir em artes visuais. Agora tem o muralismo, tem o grafite, a gente embeleza e recupera a alma da cidade dessa forma. Então tem a ver a pauta da sustentabilidade. Os projetos têm que ser sustentáveis, não pode ficar refém 100% do governo. E quando eu falo gestão, é que nós tivemos por muito tempo nos governos a cultura como um escritório de eventos, que ela tinha que bancar os eventos. Não, nós entendemos que gestão, a gente tem que garantir o mínimo de fomento para movimentar a cadeia produtiva. Aí os parceiros, os produtores, os artistas, técnicos de serviço, através desse incentivo, desse start, eles fazem a difusão, buscando o mercado, construindo patrocínios, apoios culturais, para poder entregar o show, o espetáculo. E aí você faz todo um circo. Agora, só o espetáculo sai caro. E aí você também tem o feedback do público beneficiário, do alcance que tem, do retorno, do próprio produto interno bruto. E resgatar uma da cidade, como o prefeito Melo sempre fala, é justamente isso, recuperar também a memória e identidade dos nossos bairros. Nós temos 94 bairros, nós somos uma cidade açoriana portuguesa, quantos sabem disso? Então, o embelezamento do centro com os equipamentos precisam estar abertos. A maioria estava fechada e não era em função da pandemia. Quem vive a cidade sabe. Então, a gente não pode colocar toda a culpa na pandemia. Também tem a questão de priorizar. Então, nesse aspecto, tem projetos arrojados aí. O prefeito já conseguiu também, nessa viagem dele, 152 milhões para requalificar o centro de Porto Alegre, 4 distritos, porque aí também é descentralizar, né? A gente pensa muito território. Os prefeitos de praça, aí o pessoal assim, o que tem a ver a cultura com a praça? Isso aqui é meio ambiente, é esporte. Não, tem que ter uma programação artística cultural para as pessoas separarem o lixo, para elas cuidarem, para ficar um lugar prazeroso. Por que todo final de semana de verão, ou então nas férias, o porto-alegrense tem que abandonar a cidade? Se tiver atrativos, e nós temos uma pujança tamanha aqui, por que nós somos Porto Alegre? Por que nós somos a cidade de sorriso? Então as pessoas têm que se enxergarem com esses símbolos. Tem bastante lugar aqui em Porto Alegre que a gente não conhece, nunca ouviu falar, justamente porque falta essa divulgação, falta as pessoas terem essa disponibilidade, né, para ir até o local e conhecer. E uma das coisas que eu acho que facilitou muito ultimamente é a internet, né? Claro, há bastante tempo já, mas na pandemia aumentou, porque não tinha outra opção. A gente tinha que se divertir em casa. Então, a questão das lives, né? Eventos virtuais, palestras, shows até, a gente teve bastante coisa. Qual é a tua opinião sobre isso? Qual foi a principal dificuldade, assim, em adaptar todo esse sistema? A dificuldade de adaptar o sistema porque nós estamos sendo empurrados, né? A nossa cultura não é europeia, não é americana, né? Nós estamos sendo empurrados para o novo normal, para o digital. E isso empreende o que eu falei, ter essa consciência ambiental, mas também investir em inovação e tecnologia. Nós não temos esse hábitos. Então, esse investimento é fundamental para que a gente possa ter uma relação mais fraterna. As lives foram momentos.
Hoje não se sustenta, até porque tem custo, tudo tem custo. E aí os grandes artistas vão continuar fazendo. Agora o pequeno artista, aquele que tinha um pouco e agora não tem quase nada ou nada. Então tem que se reinventar. Tem muitos artistas, técnicos, gestores da área da arte e da cultura que estão em outros ramos. Então eles querem voltar, mas eles precisam também ter um mercado para dar conta disso. E qual é a tua expectativa agora para o ano que vem? A volta desses eventos que a gente não teve, né, no ano passado, esse ano, grandes eventos com aglomerações. Qual é a tua perspectiva em relação a isso? Nós estamos trabalhando porque nós precisamos planejar, né? A gente não pode esperar chegar o ano que vem para dizer se faz ou não faz. Tem que ter planejamento para garantir recurso, para ter a questão técnica da entrega, porque gestão é preciso ter os entregáveis, né? E é preciso ter a satisfação, a crítica das pessoas também em relação a isso. E nesse aspecto, o Natal vai ter uma programação de Natal aqui no centro, em algumas comunidades também que nós somos parceiros, que é tradicional e tem que voltar. Que agora que as pessoas estão se desprendendo para poder participar também. O Araújo Viana tem uma programação extensa de shows, reabriu com a Maria Rita, ali é um modelo de parceria público-privada, revitalizaram toda a esplanada. Quando o poder público não tem recurso, tem que parcerizar, porque o cidadão ele não quer saber se o recurso é público ou privado, ele quer entrega de serviço, ele quer qualidade de vida. Então, nós temos também a programação do Réveillon, na hora do gasômetro, que vai ser a reabertura, digamos assim, geral para um grande público, mas tem muita coisa aos poucos acontecendo. Navegantes é a 147ª Festa dos Navegantes, que é uma das festas religiosas mais tradicionais do país. Então, acaba indo muita gente. E esses 250 anos é uma grande oportunidade para a gente resgatar também a importância de viver em Porto Alegre, né? E mostrar também o que a gente tem de valores e potencial econômico. A St. Summer, a maior feira de inovação e tecnologia do mundo, o prefeito garantiu para acontecer aqui. Então virão turistas do mundo inteiro. Isso é importante. A gente tem esse objetivo assim, de ser referência, de buscar excelência. E para dar conta disso dá muito trabalho, tem que planejar. A própria Semana de Porto Alegre, porque nós não vamos comemorar. O aniversário da cidade, 250 anos, um quarto de milênio, é 26 de março, mas as atividades começam dia 1º ali, na virada, 31 para 1º, e vai até dia 31. Uma série de eventos, óbvio que a pauta da arte e da cultura predomina, mas congressos, feiras, na área do esporte também o secretário está trabalhando uma agenda bem importante, mas envolve parcerias. Enfim, de devolver a cidade para o porto-alegrense, né? Para sentir orgulho, dar gosto de morar nessa cidade. Aqui eu tenho um bom trabalho, aqui eu tenho dignidade, tem espaços de arte, de cultura, tem entretenimento, porque a fio a cabo, a maioria das pessoas se acha cidadão, mas não são de fato, como já dizia o geógrafo Milton Santos, né? O cidadão na sua plenitude é aquele que tem saúde, tem educação de qualidade, tem um bom emprego, mas também tem seu momento de lazer, que a vida também não é só trabalho, né? A gente quer comida, a gente quer bebida, a gente quer diversão e arte. Então, esse aspecto eu estou muito feliz, porque eu e o Gunter já nos conhecíamos, e a equipe que foi montada lá também é uma equipe que tem, na Diretoria de Memória e Patrimônio que foi criada, que a gente enfrenta a questão dos prédios inventariados, tombado, bairro Petrópolis, de todo esse impacto que tem o próprio EPAC, né, das autorizações, da preservação, são mais de 250 monumentos espalhados pela cidade, mais os outros que estão chegando com a lei das intervenções, que dá conta de poder colocar na frente de prédios, de equipamentos culturais, obras de arte. Então, para assumir essa diretoria de Memória e Patrimônio, está o Boeira, que é ex-reitor da UERJ, foi secretário de Cultura, é uma sumidade também nessa área. Aí nós pegamos diretor do Museu Joaquim José Felizardo,
que vai ter a abertura agora do seu jardim. O museu é liderado pelo ex-vice-governador Vicente Bogo. E é um museu que ele não é do bairro. Eu moro próximo ali, eu moro na João Alfredo, muito próximo. Mas quem acaba consumindo ali o que é produzido de arte e cultura é mais quem é do bairro, quem frequenta a Cidade Baixa. Não, Porto Alegre tem que redescobrir, é o museu da cidade, olha a riqueza e a importância do acervo que tem lá. Aí nós vamos para a coordenação de livro, leitura e literatura. É o ex-secretário Sérgio Gonzaga. Agora chegou no governo Paulo Amaral, que todo mundo conhece das artes visuais, é o diretor de artes visuais. Então nós pensamos em montar uma super equipe. Então, para poder fazer gestão. Se tu coloca amigo ou a pessoa simplesmente porque se diz da área, a coisa não acontece. Então, o nosso foco também não é chorar. Ah, tá ruim, recebemos a secretaria com pouco recurso. Não, nós temos que pensar que a política da cultura ela não é refém da sua pasta. Ela é uma política do governo como um todo. Ela também é educação. Quando surgiram as estruturas administrativas no Brasil, educação e cultura sempre andaram juntas. Ação cultural formativa. A gente tem que conscientizar, então a gente tem que usar, tem que ser parceiro da educação. Uhum. E aí não dá para dizer, não tem recurso aqui, mas... E na formação lá? De uma escola de música, de dança, de teatro, de circo. Na hora também da saúde. Cultura também envolve saúde. Então, essas parcerias, elas são fundamentais para que a gente tenha êxito. É óbvio que nós temos feito uma escutatória fantástica, que eu digo, somos abordados a todo tempo. Eu, assim como o prefeito, gosto de andar na rua, é um direito à cidade. Não dá para ser governo e se encastelar num gabinete. A gente tem que sair na rua para ouvir as críticas. E muitas coisas que a gente não percebe também. Eu um dia estava na sala de reuniões ali na Torelli e comecei a olhar e ver a beleza da arquitetura na frente da Torelli, a Casa Godoy, que é outro equipamento de memória e patrimônio da cultura. E a gente começa a perceber por que é bairro Independência, por que é Avenida Independência. Então, começar a perceber. E essa transformação cidadão que a arte e a cultura provoca em cada ser humano. Não tem como, mesmo nas ditaduras, viver sem estar da arte. Ninguém suporta. Sim, com certeza. Agora, com toda essa programação de vocês, essa agenda de eventos, né, para os próximos meses, uma dúvida que fica aí com as pessoas aqui de Porto Alegre é a questão da máscara, né, dos cuidados, álcool gel, distanciamento nesses eventos. Como vocês estão planejando isso? Até que mês, mais ou menos, vocês acham que será necessário esse cuidado? No que depender do governo, nós temos uma Secretaria Extraordinária do Covid, que tem todos os protocolos ali para serem seguidos, enfim, testagem. Em relação à carteira, se é espaço do Estado, eles estão exigindo a carteira vacinal. São protocolos que, do nosso ponto de vista, têm que ser cumpridos. Agora, depende muito das decisões do Estado que impactam no município, porque Porto Alegre está à frente da maioria das cidades, em termos percentuais de vacinado. A gente ranqueou na maioria do tempo, assim, porque foram feitas forças-tarefas, foi feito todo investimento, uma logística com postos, teve dias que tinham 40 postos pela cidade. Então, foi um compromisso mesmo de garantir, num curto tempo, o maior número de porto-alegrenses vacinados para poder voltar ao normal. Uhum. Que as pessoas têm sede, têm fome, e como diz o prefeito, a cidade tem pressa, tem que recuperar todo o atraso. E o atraso não é só da pandemia, é também do descaso, enfim, de quem estava, enfim. E nesse aspecto, nós vamos cumprir, mas a gente não pode abrir mão de planejar os eventos. A própria questão do baile da cidade, outros eventos que ocorrerão, porque não dá para pensar tamanha engenharia, o investimento também, que agora reduziu bastante, de véspera. Tudo pressupõe planejamento estratégico. Então, ao seu tempo, cumprindo todos os rituais, com fiscalização. E o que é mais importante, eu te diria, em termos de crise, não é a crise pandêmica. É a comportamental. A gente precisa mudar o nosso comportamento, porque a gente enfrentou uma crise pandêmica
porque não teve investimento, não teve preocupação na prevenção. E depois da primeira onda, o que aconteceu? O brasileiro foi para a praia, não pode ficar sem final de semana sem viajar no feriado. E aí ocasionou a segunda onda. Então a gente também tem que pensar. E alguns dizem assim, ó, mas o carnaval. Gente, o ano passado não teve carnaval e teve a segunda onda. Então não é o carnaval culpado. Todos os eventos, quantos eventos tem aí? A gente sempre trabalha porque os eventos sejam legais. Olha, tem que passar no escritório de eventos, tem que cumprir os protocolos sanitários, tem que falar com a guarda municipal, tem que estar com os documentos em dia. E não é uma invenção do governo, isso é constitucional. Só que as pessoas têm dificuldade de cumprir. Então, por isso que eu digo que é comportamento. A gente precisa acordar para isso. E cumprir, eu não tenho dúvida que a cidade já está bem melhor. A gente está saindo da pandemia, mas a relação, o gosto pela cidade, o feedback que a gente tem, a participação das pessoas na designação do prefeito ou da prefeita da praça. Tem muitos voluntários, são todos voluntários, eles não recebem nada, são pessoas identificadas pelas comunidades para poder revitalizar, fazer parcerias e cuidar. A própria Redenção ali, o primeiro quadrante do Índio Curumim já foi todo revitalizado. Tem outra, os pedalinhos, na parceria público-privada, já abriu com outro olhar. Então, aos poucos, as coisas nos parques e praças, eu estou pegando a Redenção, que é um dos parques mais importantes que nós temos, né, a nível de Brasil. Mas ali tem uma riqueza, arquitetura, o recanto europeu, enfim, tem toda uma pujança também de comunidade, aí a gente vai para a comunidade, trabalhar os territórios criativos e sustentáveis. Porque tem muita gente também que não vem ao centro da cidade. Não vem não é porque não quer, muitos não têm uma passagem, estão desempregados, enfim, a gente sabe das distâncias. Então, o governo também foca nisso, reduzindo impostos, criando microcrédito para poder reaquecer a economia. Não tem outra forma. Uma coisa é discurso, outra coisa é prática. Então, o governo, nas suas ações, nas parcerias, nós da Secretaria da Cultura, lá com o secretário Gunter, conseguimos buscar 9 milhões, parceria com o Carrefour, parceria com o governo do estado, emendas parlamentares federais. Então, a gente está se virando. É óbvio que falta muita coisa ainda, mas a gente também tem que enfrentar. A gente não pode pegar e baixar a cabeça, não dá. Algum caminho tem. Então, a gente precisa ser resiliente para poder enfrentar, né? Eu costumo dizer, quando tu assume um compromisso, não está ali para dar desculpa. Tem que encontrar alguma solução. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela tua entrevista. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa e parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição para sermos parceiros, enfim. A TV, ela tem um papel muito importante em tudo aquilo que a gente faz e até para poder também chegar ao cidadão porto-alegrense, né? Para que ele possa nos acompanhar. E eu sei da importância que tem a TV urbana. Das inúmeras vezes que eu participei, eu tive o feedback. Então as pessoas assim, a TV urbana, gente, tem muita gente que assiste, eu fico muito feliz. Porque a gente só vai ter a democracia na sua plenitude quando houver pluralidade. Como a gente pensa Porto Alegre, de recuperar a importância de cada camada identitária, né? Sim, o nosso foco é dar visibilidade justamente para as coisas locais aqui, né? Que outras TVs maiores não prestam tanta atenção nesse dia a dia, né, da nossa cidade, que é tão importante. E é com grande prazer que eu recebo agora aqui no programa Líderes de Sucesso, José Fortunati, que é advogado político brasileiro, filiado ao Partido Republicano da Ordem Social. Ele foi vereador aqui de Porto Alegre, deputado estadual do Rio Grande do Sul, deputado federal, vice-prefeito e também prefeito aqui da nossa capital gaúcha, ocupando este cargo entre 2010 e 2016. É isso mesmo, Fortunati, seja bem-vindo. Obrigado, Fábio, uma grande alegria te rever, grande satisfação e belo programa. Parabéns. Obrigada. Então, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a sua trajetória na política, né, sobre os novos projetos, mas de imediato eu gostaria de lhe perguntar sobre
As últimas novidades aí, né, em relação à sua carreira. O senhor agora assumiu um novo cargo, né? Conta um pouquinho pra gente. Eu, no final do ano passado, quando nós terminamos o processo eleitoral em Porto Alegre e a minha candidatura foi impugnada, aliás, a candidatura do meu vice foi impugnada e, consequentemente, da chapa como um todo, eu tinha duas opções. A primeira delas era voltar a Portugal, onde eu estava fazendo mestrado em ciência política. Portugal já estava reabrindo, a universidade estava já retornando com aulas presenciais. O que me impediu, na prática, foi que o euro disparou. O euro, na relação com o real, se tornou inviável. Então, não conseguiria voltar a Portugal e me manter pagando em euros, recebendo minha aposentadoria em reais. Então, eu decidi permanecer no Brasil, e se, obviamente, permaneço no Brasil, vou fazer aquilo que eu gosto, acho que sei fazer um pouco, tenho experiência, que é política. E decidi já em 2020 concorrer a deputado federal. Então, busquei um partido que me propiciasse uma construção ampla, democrática, aberta. Conversei com o PROS, com o Partido Republicano da Ordem Social, que é um partido novo, tem apenas 8 anos, ele praticamente inexistente no Rio Grande do Sul, e me deram a carta branca, a liberdade, para organizar o partido em todo o estado e, consequentemente, preparar o processo eleitoral de 2022. É o que eu estou fazendo, organizando o partido, compondo uma chapa de deputados federais e uma chapa de deputados estaduais para o ano que vem. Assumindo como presidente, então, estadual do PROS, né? Esse Exatamente. partido aí que tem tudo para dar certo. Eu espero que sim, estamos fazendo o possível, trabalhando bastante, viajando muito. Aliás, eu, segunda-feira, já embarco lá para o Planalto Médio, vou a Passo Fundo, Erechim, fazer uma longa viagem, contatos, na tentativa de organizar o partido e também trazer mais candidatos para o ano que vem. Com certeza. Desejamos muita sorte aí na sua trajetória, né? Muito obrigado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o passado, sobre a tua história com a política, como começou, quais foram os principais desafios no início. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Na verdade, eu acho que a minha história começa em Flores da Cunha, que é a minha cidade natal, lá na Serra Gaúcha, muito por orientação da minha mãe. Minha mãe era muito politizada, era professora primária naquele período, depois costureira, lia muito, adorava Alberto Pasqualini, tanto é que meu segundo nome é Alberto, em função do Alberto Pasqualini, uma homenagem a ele. E ela foi, ao longo do tempo, certamente me conscientizando da importância da política na vida das pessoas. Mas em Flores da Cunha eu só participei de grupos de jovens, que é normal, enfim. Comecei uma participação mais ativa quando vim a Porto Alegre, fiz vestibular para matemática, fui para a Casa do Estudante Universitário, lá na João Pessoa 41, e aí descobri realmente a política através da participação no diretório acadêmico, virei presidente do diretório acadêmico, comecei a participar do DCE, do Diretório Central de Estudantes, e passo seguinte, quando passei no concurso do Banco Brasil, realmente aí entrei no sindicato dos bancários e aí a política acabou aparecendo com toda intensidade. E foram muitos desafios que vocês enfrentaram. Tu, né, no caso, enfrentou nesse início, teve muito apoio da família, dos amigos. Como foi entrar nesse meio? Na verdade, era um momento muito difícil, porque nós estávamos vivendo a época da ditadura militar. Hoje, quando eu vejo alguns jovens falando, vamos voltar à ditadura militar, a gente percebe que eles não compreenderam nada. Eles têm que ler o que acontecia durante a ditadura. Se hoje eles podem ir para as redes sociais e expressar livremente a sua opinião, é porque nós estamos num Estado democrático de direito. Naquele período, esse período que eu acabei me reportando, diretório acadêmico, sindicatos bancários, nós não tínhamos liberdade de expressão, nós tínhamos censura à imprensa. Eu sempre cito o caso de que o principal veículo de comunicação naquele período, década de 70, 80, era o Jornal do Brasil. Era a grande referência. O que saía no Jornal do Brasil tinha muito impacto no país. De vez em quando, nós recebíamos o Jornal do Brasil, aqui em Porto Alegre, com uma receita de bolo na capa ou com uma parte do Lusíada de Camões. Coisa estranha, porque um veículo daquela importância, colocar uma receita de bolo na capa, tem cabimento. Quem é jornalista sabe disso. É o espaço nobre, extremamente caro. O que era aquilo? Era o protesto que o Jornal do Brasil fazia, mostrando que naquele espaço a matéria era uma outra matéria, mas que havia sido censurada. Então, para exatamente denunciar a censura, colocava uma receita de bolo. Então, é importante que as pessoas compreendam isso. Então, era muito difícil a gente participar da política estudantil, havia uma repressão muito grande,
havia um controle muito grande do SNI, Serviço Nacional de Informações. O meu sindicato, quando estava no sindicato, sofreu intervenção. Nós tínhamos a nossa sede aqui no edifício Padre Cacique, onde tinha o famoso Cinema Cacique antigamente, hoje é um Zafari. A nossa sede ficava isso, nós sofremos intervenções. Toda a diretoria, que era na época presidida por Olívio Dutra, toda a diretoria sofreu intervenção, o Olívio foi preso. Bom, este era o momento. Era um momento muito difícil da gente pensar e fazer política. Mas, de forma muito teimosa, nós continuamos fazendo, junto com tantos outros que lutavam pela redemocratização do país. E conseguimos. Nesse processo de redemocratização do país, ajudei a fundar o PT, Partido dos Trabalhadores, sou um dos seus fundadores, onde permaneci durante 21 anos. Então, foi uma caminhada. Depois, me candidatei a deputado estadual, acabei virando deputado estadual constituinte, 2 vezes deputado federal, e assim foi. Foi uma caminhada que eu me orgulho, na verdade, com sobressaltos, não é algo retilíneo, porque isso não existe, né? Eu fico impressionado com as pessoas que acham que a vida da gente é só, não, só tem sucesso, que sorte. Não, tem altos e baixos, tem tropeços, tem puxadas de tapete, enfim, faz parte da nossa vida pessoal, faz parte da vida afetiva, faz parte da vida política, normal. Mas eu me orgulho muito, eu tenho hoje 66 anos de idade, 46 anos de vida pública e me orgulho muito, porque, além do que tu citaste, eu fui presidente da Frente Nacional de Prefeitos, ou seja, eu coordenei as grandes cidades, médias e grandes cidades do país durante 2 anos, na condição do prefeito de Porto Alegre, fui alçado a esta condição. Fui secretário de Estado da Educação, aliás, para mim, um dos momentos mais significativos da minha vida pública. Eu coordenava a educação pública do Rio Grande do Sul, algo desafiador, instigante, complexo e difícil, mas que me deu uma satisfação muito grande. Mas, indiscutivelmente, o cargo que mais me deu satisfação de todos eles foi a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Foram 2 mandatos, porque aí tu está numa relação direta com o cidadão, tu ouve o que o cidadão tem. Se de um lado é a atividade que mais te cobram, porque as pessoas sabiam onde eu morava. Eu moro até hoje na Jerônimo Coelho, Praça da Matriz. Então todo mundo sabia onde eu morava. Então a cobrança direta, muita gente me esperando até de manhã quando saía de casa para fazer cobrança. Eu sempre caminhei pelas ruas de Porto Alegre, de cabeça erguida, e as pessoas paravam para fazer. Então, se é uma cobrança muito intensa, mas ao mesmo tempo é um cargo que te dá muita satisfação, porque tu tem entrega. Tu faz uma obra como a revitalização da orla, ou entrega moradias populares, ou abre uma creche, enfim, isso muda a vida das pessoas de uma forma muito concreta. Então eu brinco com as pessoas, dizendo, olha, o prefeito tem 2 extremos. De um lado é o cargo público mais cobrado, sem dúvida nenhuma, porque há uma cobrança desde a falta da luminária na rua, o buraco na rua, mas ao mesmo tempo é o que dá mais satisfação, porque tu vê nos olhos das pessoas a satisfação por alguma obra, por alguma política pública que está transformando a sua vida. Se o senhor pudesse escolher assim 2 ou 3 situações, projetos, conquistas, né, da sua gestão como prefeito, o que o senhor diria? Bom, eu poderia enumerar aqui inúmeras dores de cabeça, de um lado, problemas inúmeros que nós tivemos. A minha gestão, especialmente em 2013, foi premiada com uma série de contratempos malucos, desde queima do mercado público, rompimento do dique na Zona Norte, que inundou o bairro Sarandi, entre outras coisas. Mas eu não lembro somente disso, ao contrário, tem que pensar sempre no positivo. Eu consegui fazer a primeira licitação do transporte público de Porto Alegre, da história de Porto Alegre. Para mim isso foi um marco importante porque era um grande desafio. Segundo, consegui buscar recursos e o projeto para a revitalização da fase 1 e da fase 3 da Orla. Para quem não sabe, a fase 1 é a que vai da usina do gasômetro até a Rótula das Cuias, que foi feita grande parte, 70% no meu governo, complementado no governo seguinte. E no meu governo também nós conseguimos já fazer o projeto com o Geme Lerner e buscar os recursos para a fase 3 que foi entregue agora, que é exatamente essa discussão maravilhosa sobre aquela parte esportiva.
Eu me lembro que uma das coisas que eu mais me diverti foi na discussão sobre a pista de skate. Por quê? Porque nós reuníamos os skatistas, Porto Alegre é muito forte, eu não sabia disso, acabei aprendendo, porque nunca pratiquei skate. Eu não tenho tamanho para isso, com 1,98 m, andar de skate, se eu cair... Tinha que ser basquete, né? Eu jogo basquete. Isso aí. Jogava. Então, eu não conhecia o mundo do skate. E quando surgiu a ideia de construirmos a pista de skate, nós reunimos a Federação de Skate, todos os grandes nomes. Eu fiquei impressionado com a tradição do skate em Porto Alegre, continua até hoje. E era muito divertido porque eles são muito criativos. E hoje temos a maior pista de skate da América Latina, graças exatamente à ousadia que tivemos no nosso governo. Mas não só isso, nós acabamos construindo mais de 100 unidades básicas de saúde na cidade. Ou seja, nós conseguimos colocar em cada vila popular de Porto Alegre uma unidade básica de saúde, que é a porta de entrada da atenção básica à saúde. Ou seja, se tu tens lá na vila popular, por mais carente que ela seja, uma unidade básica de saúde, com uma equipe, médico, assistente social, enfermeiro, agentes de saúde, etc., tu evita praticamente 80% lá mesmo. Tu faz com que o problema seja resolvido lá mesmo. E apenas 20% tem que ter depois um encaminhamento para um hospital. Então, tu não permite que o sistema acabe afunilando no hospital. E dá maior atenção à pessoa mais próxima da sua casa. Então, me orgulho muito disso. Junto com isso, nessas unidades básicas de saúde, havia uma discussão que sempre me incomodou, como eu comecei a minha atividade no movimento comunitário na Grande Cruzeiro do Sul, na Vila Tronco. O que me chamava a atenção, quando eu era mais jovem, é que eu via muita gente sem dentes, ou com cáries, sofrendo muito e tendo que arrancar pura e simplesmente o dente. E é o que eu descobri, que a saúde pública não tratava de dente, que a saúde bucal não era um componente do atendimento da saúde na cidade de Porto Alegre. Haviam apenas 8 unidades básicas de saúde com atendimento de odonto. Quando eu assumi, eu disse, bom, nós temos que mudar essa realidade. Quando eu terminei meu governo, nós tínhamos 150 unidades, além de 3 grandes centros de atendimento, que eram os COs, Centros de Atendimentos Odontológicos na cidade. Então, com isso a gente conseguiu dar realmente um atendimento muito amplo para a população de Porto Alegre no que diz respeito à saúde bucal. Falo da população carente. Outro projeto que eu me orgulho muito é a Escola de Tempo Integral. Eu tenho a convicção de que o que foi pensado lá por Darcy Ribeiro e implantado por Leonel de Moura Brizola é absolutamente correto, especialmente nas escolas de periferia. As crianças vão num turno para a escola. No outro turno, se não tiver algo para fazer, elas vão para casa, ficam à mercê das violências, os pais não estão em casa, estão trabalhando. Enfim, fica uma situação muito delicada. Com a escola de tempo integral, a criança vai para a escola de manhã, já chega tomando um café, e isso para nós, classe média, não tem muita importância, mas certamente para quem mora numa vila popular isso faz a diferença. Tem as aulas regulares, almoça na escola, e no turno inverso tem oficinas. Reforço escolar, informática, esportes, os mais variados esportes, e no final da tarde faz um lanche e vai para casa. Então, isto mudou muito a qualidade da educação em Porto Alegre, com a implantação em todas as escolas de Porto Alegre, municipais, da educação em tempo integral. Então, são esses projetos que me deixam muito feliz. Outro que eu não poderia esquecer foi a atenção às crianças nas ruas, ou seja, crianças em vulnerabilidade social. Nós conseguimos, óbvio, era um trabalho que já vinha de outros governos, então não começou no meu governo, mas nós conseguimos atingir o ápice do atendimento. Tanto é que durante a minha gestão nós conseguimos retirar todas as crianças das sinaleiras de Porto Alegre. Não se via mais criança. Por quê? Porque havia repressão? Não. É porque havia atendimento social a essas crianças. Então são essas coisas que me orgulham muito. Falando nisso, agora na semana que vem a gente vai ter um evento aqui em Porto Alegre, que é o Congresso Nacional do Instituto Proteger. Acho que o senhor conhece a Melissa Teles, né, advogada. Conheço, minha querida amiga. Ela vai estar aqui no próximo bloco do programa para falar sobre esse evento, inclusive.
que eles têm um trabalho muito legal, né, com essa questão de crianças, adolescentes, em situação de vulnerabilidade social. Sem dúvida. Eles têm um trabalho também, tu já pode provocar milícia, no chamado alienação parental, que é um trabalho fantástico que eu fui aprender o seu real significado com Melissa Baruffi. Então, eu sou parceiro do Instituto Proteger desde a sua fundação, voltei a me relacionar fortemente com o Instituto Proteger e vou participar do congresso. Ah, coisa boa, estaremos aí então. Fortunati, agora para finalizar nossa entrevista, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, agora nos seus próximos projetos, né, para concorrer a deputado federal ano que vem, em 2022, a gente sabe que todo político ele precisa ter valores, né, ter a visão, ter ali a sua gestão pautada em projetos concretos, né, com objetivos, né? Qual será a sua prioridade? Quando a gente pensa no Congresso Nacional, tu estás pensando no país, na verdade, porque eu já fui deputado federal 2 vezes e por lá passaram projetos que mexeram com a vida do país desde a economia, a saúde, a assistência social, etc. É claro que um deputado não consegue cuidar de todos os assuntos, é impossível. Então, tem alguns assuntos que me interessam sobremaneira. Criança e adolescente, como exemplo. Eu me tornei especialista no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou continuar debatendo esse assunto, por isso a minha relação com o Proteger, inclusive, é muito forte nisso, para que a gente possa olhar o mandato, se assim acontecer, inclusive com a parceria muito forte do Instituto Proteger. Segundo assunto, assistência social. Assistência social não é assistencialismo, as pessoas confundem. Assistência social, na verdade, é tentar resgatar o mínimo de dignidade das pessoas em vulnerabilidade, dando elas condições para que elas possam estar no mercado de trabalho, possam ir para uma escola, se for necessário, possam ter dignidade. Eu sou um apaixonado pelo tema, vou debater. Terceiro, esse é um técnico, um tema técnico que é reforma do sistema tributário. Eu já fiz esse debate quando era deputado federal em Brasília, fiz parte da comissão especial que na época discuti, infelizmente não chegou a conclusão nenhuma, mas eu quero retomar esse assunto com outros deputados. Por quê? Porque o nosso sistema ele é um cipoal, ele é complexo, ele é injusto porque ele é regressivo, está comprovado, os dados mostram que o trabalhador de menor poder aquisitivo paga proporcionalmente mais impostos, mais tributos do que alguém que tem um alto poder aquisitivo. Isso está provado, é dados concretos. Então é impossível. Terceiro, o sistema que nós temos hoje praticamente asfixia quem quer produzir. Então eu quero me dedicar a isso, Júnior, porque se eu quero recursos para a educação, para a saúde, para outras áreas, eu tenho que ter um sistema que seja justo, que permita que o país possa voltar a crescer, a se desenvolver, a gerar emprego e renda e, consequentemente, tributos. Então, é um tema que alguns torcem o nariz, é muito técnico, mas ele é essencial para o país. Então, é um tema que eu vou me dedicar muito em Brasília. E a saúde? Eu não sou da área da saúde, não, mas como homem público eu me dediquei muito à área da saúde. Eu sempre fui um grande, ardoroso defensor do SUS, do Sistema Único de Saúde, vou continuar sendo, porque o SUS hoje, indiscutivelmente, é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Tem problema? Tem problema. Então vamos buscar a discussão sobre os problemas para aperfeiçoá-lo e não para atacar o SUS. Então são alguns exemplos do que eu pretendo fazer em Brasília. Tá certo, Fortunati. Muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa. Líderes de Sucesso, o senhor que sempre foi, né, uma grande liderança da política. 1,98 m de liderança. Pois é. Parabéns pelo trabalho, então, e muito sucesso aí nessa trajetória que está por vir. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado pela entrevista, parabéns pelo programa mais uma vez e até a próxima oportunidade. Até a próxima, obrigada. Obrigado. E agora aqui no programa Líderes de Sucesso, a gente vai receber o Gustavo Zafara, e ele que é o proprietário do Zmart Supermercado Online, mais uma empresa muito inovadora aqui do nosso estado, é por isso que a gente trouxe esse assunto aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre a tua história, né, com o empreendedorismo, um pouquinho antes, assim, como começou, como tu teve essa iniciativa de criar essa empresa? Então, o Zmart, ele foi criado no ano de 2017. Anteriormente, eu possuía algumas franquias em Porto Alegre,
obtive elas num espaço de tempo de 5 anos. Houve um período que a economia não estava muito favorável e eu fui obrigado a ter que encerrar essas operações. E na ocasião, eu seguindo a linha de empreender, na época eu pensei que eu jamais teria, né, lojas físicas, né, eu ia começar a fazer serviços. Sou do varejo, minha família é toda do varejo, né, sempre vivi dentro de um supermercado, sei tudo do supermercado e tive o insight assim, de fazer um serviço de entrega de supermercado. Na época, em 2017, até na ocasião, um pouquinho antes, na verdade 2016, Porto Alegre estava passando também por um momento de muita insegurança de violência urbana. Com alguns diversos homicídios na capital. E sempre assim, nos meus estudos, sempre quando vinha algo para a gente criar, inovar, a gente tinha que pensar num oceano azul, né? Que é tu desenvolver algo que tu venha a surfar uma onda nesse famoso oceano azul. Tinha que ser uma coisa diferente. E na hora eu tive esse insight de criar o Zemart para trazer segurança à população mais específica de Porto Alegre devido a esses fatores. E aí comecei a desenvolver esse trabalho, e que era com o objetivo de trazer conforto, praticidade e a segurança. Na ocasião, né, a insegurança era a insegurança da violência urbana. Passou 2017, o negócio foi sempre um processo evolutivo, 2018, 2019, evidentemente agora com a pandemia. A insegurança deixou de ser a violência urbana e deixou a insegurança de saúde, né? Uhum. Então, é evidente que nesse período o Zemart deu uma deslanchada nesse negócio. Para quem ainda não entendeu, que está nos assistindo aí, como funciona o Zemart? Então, a gente compra todos os nossos produtos no Zafari, na companhia Zafari. A gente tem praticamente todo o mix dentro do site, né? A gente hoje não tem um aplicativo, mas ele funciona de forma mobile também. Você se cadastra, após se cadastrar, pode já selecionar todos os produtos que tem na companhia, tipo frutas, carnes, verduras, secos, molhados, feijão, arroz, enfim, tudo. Vai adicionando os produtos para dentro do carrinho, conclui o pedido com uma compra de e-commerce normal, faz o agendamento e a entrega no mesmo dia, até 3 horas, 4 horas já está recebendo com conforto, praticidade, com embalagem bem preparadas. Na casa, se precisar, colocamos até dentro do armário do cliente. Ele que decide, na verdade. Uhum. É evidente que alguns agora, com distanciamento, até preferiram não muita proximidade, mas era um serviço que a gente fazia antes da pandemia. Pois é, engraçado, né, essa questão de criar esse serviço antes da pandemia, e veio a pandemia, vocês já estavam preparados, já sabiam como fazer, já tinha toda a expertise, né? Mas é uma correção, preparado nunca, né? Porque a pandemia veio e não tinha ninguém preparado. Essa foi a grande realidade, né? E no meu negócio especificamente, a gente apanhou. Porque não estávamos preparados, evidentemente, a gente estava estruturado. Talvez um pouco mais preparados que empresas que só atendiam presencialmente, né? Verdade. Não sei se recordam, por exemplo, no supermercado, no dia da forte da pandemia, não tinha mais papel higiênico, né? O papel higiênico acabou no supermercado, então houve muita, acho que até a população em si, né, ficou muito preocupada. Então, acho que os nervos também estavam... Algumas seções do supermercado também foram fechadas, bloqueadas? Também, tinha compras limitadas por quantidade. Por exemplo, arroz, feijão lá, que eram itens até básicos, só podia levar 5 muitas vezes, né? Mas que bom que com o tempo ali a gente foi se organizando. Aconteceu também que com a pandemia houve uma avalanche de novos clientes, evidente, né? Porque não podia mais ninguém sair de casa ali, mas o complicado, aí, tocando numa questão específica da empresa, é que os próprios funcionários na época também deixaram de trabalhar também. Então a gente teve que correr bastante para atender uma necessidade pontual, violenta, digamos assim, né? Uhum.
Agora, sem pensar em crise, sem pensar em pandemia, quais são as principais dificuldades de trabalhar nesse setor de alimentação, né, de atendimento, supermercado, de uma forma em geral? O grande desafio é a confiança por parte do consumidor, porque a gente aqui, a gente só atende Porto Alegre, né, então a gente acaba se identificando com esse perfil. A gente gosta muito do supermercado, a gente gosta de ir ao supermercado, a gente gosta de escolher a sua fruta, a gente gosta de escolher a sua carne. Então o desafio é a gente passar credibilidade, confiança na hora da compra, né? Então saber escolher bem uma fruta, escolher uma carne, saber que a gente, né, tem critérios de escolha. E quando também algum produto chega que o cliente não ficou satisfeito, a gente faz a troca, o cliente entra em contato, a gente troca, né, banana não chegou a banana como eu gostaria, a gente vai lá e trocar. Então, especificamente, o mercado de e-commerce, né, todo mundo conhece, não para de crescer, mas dentro desse ramo do supermercado, então, acho que ele possui muito essas objeções, tipo, por parte de alguns consumidores, que pode ter N virtudes, N facilitadores, como a gente é pontual, a gente entrega perfeito, a gente faz tudo que seria igual, né, os corredores, mas não adianta, o consumidor às vezes ele quer ir, né, e eu entendo e eu gosto também de fazer minhas compras, de ir ao supermercado para fazer a escolha dos seus produtos. Né. Sim. O que vocês planejam daqui para frente no sentido de expansão, quem sabe, ou melhorias no sistema? Vocês têm um planejamento para os próximos anos? Sim. Como a gente está completamente vinculado à rede Zafari, a gente tem esse limitador, né? Então a gente tem algumas operações fora de Porto Alegre, na região metropolitana, tem em São Paulo. Então, na questão geográfica, a gente está um pouco limitado a essa questão Porto Alegre e, no máximo, região metropolitana. O que a gente pretende é tornar o Zemart uma referência em entrega de serviço na porta do cliente, seja qual for a modalidade. Então, por exemplo, hoje a gente entrega tudo em térmicas, direitinho com gelo, para que a carne chegue direitinho, os ovos chegam sempre com plástico bolha. Então a gente quer tornar o Zemart não só uma entrega do supermercado, que a gente possa, já ter algumas conversas, que a gente venha a desenvolver cada vez mais leques de serviços e não só do supermercado. Tá certo. Agora, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, né, uma mensagem de motivação, lembrando, né, de toda a tua história com o empreendedorismo. O que tu diria para essa pessoa que está começando, não está com muita coragem aí de se aventurar? Então, difícil falar sobre isso, mas vamos lá. Tem que ter coragem, né? Coragem, eu acho que quando a gente quer empreender, a gente não pode pensar muito, a gente tem que ir e fazer, né? Eu possuía alguns planejamentos dentro desse escopo de empreendedorismo, um deles era ter as franquias, e sempre pensei em ter uma marca própria, sempre pensei em desenvolver isso. E acho que o detalhe de um negócio com sucesso é a gente amar aquilo lá que a gente está fazendo ali. Tratar do início ao final da operação com muito carinho, com muito amor, que eu acho que já é um belo de um caminho para a gente atingir sucesso, eu acho. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Obrigado.